as outras coisas, de todos os outros pensamentos que te impedem agora de focar naquilo que o Senhor vai falar conosco, vai fazer conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo os domingos que antecedem a Páscoa, né? Nós comumente chamamos esse tempo de Quaresma. Esse é um tempo de preparação, é um tempo de trazermos à memória aquilo que Cristo fez por nós, e nós estamos dentro desse período recordando um pouco do que Cristo fez, trazendo alguns dos princípios dele para as nossas vidas, né? E eu quero te convidar nesta manhã a orar, pedindo ao Senhor: Senhor, fala conosco, Senhor, que seja um tempo, ó Deus, para eu trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por mim ao entregar o seu Filho para que morresse na cruz por nós. Feche seus olhos, querido, faça o teu momento, tenha o seu momento de oração aí, se coloca diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus a quem nós servimos, aquele a quem nós viemos buscar neste lugar, com quem nós viemos falar, ó Pai, em nome de Jesus. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus, que seja o nosso louvor, a nossa adoração agradável a ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 46, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Não precisa ficar de pé, mas é um hábito nosso fazer isso em reverência, mas eu sei que você sentado também vai estar em reverência, não se preocupe com isso, tá bom? A palavra do Senhor nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ou na hora da angústia, no tempo da angústia, como em outras traduções. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embrandecerão, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode sentar, querido e querida. Queridos, esse texto é um texto que ele tem um significado muito importante para nós como cristãos. Primeiro porque desde o seu início, o salmista, ele vai falando sobre muitas tragédias que podem acontecer. Ele vai falando sobre guerras, ele vai falando sobre situações na terra que fazem os homens tremerem de medo, que fazem os homens e mulheres terem medo de fato. Olha, nós quando saímos de casa estamos sujeitos a uma série de coisas que podem nos causar medo. Nós saímos aqui da igreja para caminhar às vezes 2, 3 quadras até em casa e estamos sujeitos a uma série de eventos, um carro desgovernado, alguma coisa mais grave. Nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Então, queridos, mas o que é interessante nesse texto bíblico é que o salmista, ele também já vivia um tempo sujeito a muitas coisas. Isso não é novo. Nós às vezes pensamos assim, nunca teve ruim como está agora, né? Uma tendência nossa de achar que o nosso tempo é o pior, ou às vezes achar que o nosso tempo também é o melhor, né? Mas na verdade esse é o único tempo que nós temos, então por isso que a gente faz esse tipo de coisa. Mas o salmista nos conta de muitas situações que deixavam angustiados o povo que vivia naquela época. E aí mesmo em todas essas situações, ele nos chama a pararmos
não nos lembrarmos de todas as dificuldades, mas colocarmos o foco naquele que é o nosso Senhor. Ele fala assim, muda de foco. Todas essas coisas podem acontecer, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo dê errado. Aí no versículo 10, ele nos chama e fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele é Deus, ele será exaltado sobre as nações, ele será exaltado sobre a terra. E aí ele continua, e o Senhor dos exércitos, esse que será exaltado em todas as coisas, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que lindo, queridos. Olha que lindo. Queridos, nós temos que viver conscientes de todas essas coisas que podem, que nos afetam, todas essas coisas que podem trazer tristeza. Nós estamos cientes disso, até porque a vida não nos deixa esquecer delas, né? Se você lê os jornais, se você assiste à televisão, você não consegue esquecer de todas as mazelas que acontecem no mundo. Mas, queridos, você precisa também caminhar segundo aquilo que tem escrito nessa palavra, porque assim como as guerras, assim como as dificuldades continuam existindo, que existiam naquele tempo, continuam existindo, o Senhor que cuidava daqueles homens e das mulheres, o Senhor que operava no passado, Ele também continua existindo. E Ele é o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele fale poderosamente com você nesta manhã, em nome de Jesus, que você aquiete o seu coração. Começa fazendo um exercício nesse momento de culto, porque não é fácil, né? Aquieta meu coração e ele se aquieta. Se fosse fácil assim, não teria tanto crente com problema de ansiedade, como tem hoje e tal, não seria fácil assim, né? Começa fazendo um exercício durante o momento deste culto. Aquieta o seu coração e saiba que o Senhor desta igreja é o teu Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E enquanto nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome dEle, Ele está cuidando de todas as outras coisas que nos cercam, porque Ele é Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido e querida. Vamos ficar de pé, nós vamos orar mais uma vez. Nós, como temos falado, nós não somos uma igreja e nem podemos ser uma igreja desconectada do mundo. Nós sabemos todas essas coisas que acontecem, como nós já falamos aqui. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar agora para aqueles países que estão em guerra. Orasse agora por todos os missionários e missionárias que estão atuando nesses lugares, para que Deus os abençoe e para que o nome do Senhor de alguma forma seja glorificado e exaltado, mesmo nessas situações tão difíceis que o mundo está vivendo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agradecidos mais uma vez pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, orando ao Senhor, porque nós sabemos, cremos que o Senhor ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor. Senhor, nós temos certeza também que esta oração, ó Pai, ela vai na mesma direção da Tua vontade, ó Deus. Então nós ficamos confortáveis, ó Deus, em Te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, as famílias, ó Deus, que têm perdido entes nessas guerras todas que têm acontecido no mundo, ó Pai. Todos esses que estão sofrendo agora, ó Pai, por situações de violência, situações de guerra. Senhor, que a Tua mão poderosa seja sobre eles, ó Pai, que eles, em nome de Jesus, ó Pai, possam encontrar paz em Ti, possam encontrar refúgio em Ti, possam encontrar, ó Pai, descanso na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres comprometidos contigo, levanta, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão se dispondo, Deus, para a missão, para viver, ó Pai, uma vida, ó Pai, sob a Tua direção, ó Deus, para que eles sejam em todos os lugares onde estiverem espalhados agora, ó Pai, bênçãos do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e que de alguma forma, Deus, os corações, ó Pai, mesmo em situações de tanto conflito, tanta dificuldade, eles se rendam a Ti, eles se aproximem de Ti, e esses que se renderem a Ti, que eles experimentem, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Atua em nós, ó Deus, como igreja, nos dando sabedoria e direção para que nós vivamos aquilo que Tu queres, façamos aquilo que Tu queres, façamos a Tua obra, em nome de Jesus.
Queridos e queridas, nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele faça aquilo que Ele quiser nas nossas vidas, né? Senhor, faça aquilo que Tu queres, e às vezes nós não sabemos aquilo que o Senhor quer para nós, mas neste momento nós sabemos que o Senhor quer que você louve o nome dEle. Você está aqui, este é o povo de quem Deus espera louvor, Ministério de Louvor aqui na frente para nós louvarmos ao Senhor juntos. Tenho certeza que você vai ser abençoado enquanto louva ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que coisa boa, né? Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, como o pastor falou aqui. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você não tem desculpa para não louvar o Senhor. Ó, e você respirou, já era. Então não tem jeito, não tem como fugir. E a palavra do Senhor fala, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E nesse louvor nós vamos estar falando isso. Eu já queimei as pontes no passado, Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, e eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém e nada vai te deter, porque o meu e o seu alvo é Cristo. E que nós tenhamos isso sempre em mente, como foi falado do pastor aqui, nós temos que estar seguindo o caminho, nós temos que estar seguindo, o nosso alvo é Cristo. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. O meu alvo e o seu alvo é Cristo. Amém. Você pode dizer isso nessa manhã? O meu alvo é Cristo? Vamos lá? O meu alvo é Cristo. E a palavra do Senhor falou que se é ligado na terra, é ligado no céu. Então você está ligando na terra e ligando no céu, que o seu alvo é Cristo. Independente das situações, das circunstâncias, o nosso alvo é o Senhor. E nós vamos continuar louvando, dizendo que Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
sangue do Cordeiro. E é o Senhor que nos guarda, nos protege e nos fortalece. A palavra do Senhor fala que Ele dá graça e glória. O Senhor é um sol e escudo, dá graça e glória. Não nega bem nenhum aos que andam na retidão. E nessa manhã nós possamos estar louvando ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso escudo. E você conhece esse refrão, diz assim: não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que temem. Vamos unir isso por toda a minha vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois eu fui a tua vida, em lugar não sairei. Posso ouvir a tua é mais doce do que o mel, e me tira dessa roda, e me leva até o céu. Já que eu vou ter vento forte me passou, já bebi tantos vinhos, mas sua voz me amou. Ele dá ordem de Deus, toda ordem quem dá ordem está aqui nessa manhã. E ao a presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu me sinto tão seguro. Glória a Deus. Pode sentar, querido, querida. Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos louvar ao Senhor.
agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. O véu que separava já não separa mais. A luz trocada apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos, meus irmãos, vamos estender as nossas mãos aqui para os dízimos e ofertas que chegam na casa do Senhor. Pai de amor, louvado seja o Teu nome, te agradecemos, exaltamos, bendizemos o Teu nome nessa manhã. E agora, Pai, nós te apresentamos e abençoamos esses dízimos e ofertas que chegam na Tua casa, para a Tua obra, para a expansão do Teu reino nessa terra, para que o Teu nome seja glorificado, que vidas sejam alcançadas. Pai, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ofertante, de cada dizimista. Abre comportas dos céus, repreende o devorador. E aqueles irmãos que ainda não puderam estar fazendo parte desse momento, que o Senhor faça que eles tenham condições. Abra comportas dos céus, abra porta de emprego, e que o Teu nome seja glorificado nesse momento na Tua casa, para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, Deus te abençoe, que você tenha um momento precioso agora ouvindo a palavra do Senhor, que o Senhor fale conosco, fale com você. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Deixa eu só achar a página aqui. Isso é mais fácil de achar. Sua Bíblia, querido e querida, no livro de... Onde está? Lucas, 22. Nós vamos ler dos versículos 39 até o 46. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, 22, 39 a 46. Como você ficou de pé até esse momento, você não precisa se levantar novamente, pode ficar sentado. Nós vamos ler. Lucas 22, do 39 ao 46, nos diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: Olhem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia, em outras traduções o consolava. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Até o 46. Beijo. Queridos, o texto que nós vamos falar hoje sobre oração. Nós estamos falando, nesse período que antecede a Páscoa, chamado Quaresma, como nós já falamos, nós estamos falando daquelas disciplinas que eram muito importantes para Jesus, daquelas características do ministério de Cristo.
E a primeira característica do ministério de Cristo que nós falamos no último domingo, quem é que se lembra da última que nós falamos no último domingo aqui? Eu não vou dar tempo para vocês pensarem, porque eu vou ficar frustrado se vocês não souberem, então eu vou falar de uma vez. Nós falamos sobre arrependimento. Arrependimento é uma característica essencial do ministério do Cristo. Jesus, antes de vir, ele alimentou, ele pediu, que sabia que viria alguém antes dele preparando o caminho, e aquele que veio antes dele preparando o caminho, que era João Batista, ele pregava o arrependimento. Depois Jesus, assim que João Batista é preso, Jesus, ele começa a fazer as suas pregações públicas também, e ele fala sobre arrependei-vos. Depois, ao estimular os seus discípulos, que saíssem e que fossem, isso no momento em que João já é falecido, e eles chamam seus discípulos e falam assim: olha, agora vocês vão lá, saiam de 2 em 2 e comecem a pregar, e ele os estimula a pregar o arrependimento. Então nós concluímos no nosso último domingo, que a mensagem da igreja não pode ser uma mensagem diferente dessa que era a mensagem de João, que era a mensagem de Cristo, que era a mensagem dos discípulos, e nós, como continuadores da obra de Cristo, aqueles chamados a dar continuidade ao seu ministério, nós não podemos pregar algo diferente de arrepender-vos, porque o reino dos céus é chegado. Essa é a nossa pregação, essa era uma característica, foi a primeira característica de Cristo que nós apontamos. A segunda característica que deve servir de modelo para nós é que Cristo, quando ele tinha ele o tempo todo, ele estava orando, e quando ele estava em angústia, ele orava mais. Sabe, às vezes no momento da nossa dificuldade, no momento da nossa angústia, a nossa reação é exatamente o oposto, né? A gente se enclausura, não quer falar com ninguém, nem com o Senhor. Mas o que Cristo nos ensina, o que Jesus nos ensina, é que no momento da dificuldade dele, no momento onde ele teve mais dificuldade, ele ia orar, ele ia falar com o Pai, porque ele sabia que para aquela angústia, para aquilo que ele estava vivendo, só o Pai poderia fazer algo. E qual é esse momento de Jesus? O momento de Jesus aqui é um momento, e olha que curioso isso, o ministério de Jesus não era um ministério muito simples, nada simples na verdade, né? Jesus vem na terra e ele começa a chamar os primeiros discípulos, e ele começa a fazer discípulos e a falar com eles, e no primeiro momento uma grande multidão se aproxima dele, e ele, por onde ele ia, uma grande multidão o seguia e queria participar dos milagres, queria ter uma experiência com ele. Todos queriam recebê-lo em casa, alguns porque tinham curiosidade, alguns porque queriam pegar alguma coisa para questioná-lo, mas o fato é que todos queriam estar perto de Jesus. Mas chega um determinado momento do seu ministério que as pessoas começam a se afastar de Jesus, que o discurso começa a mudar, e as pessoas começam a falar assim: duro é o discurso que você está fazendo. Nem tudo são flores, queridos. A hora que Jesus começa a fazer um discurso de que, olha, você precisa abrir mão disso, você precisa abrir mão daquilo, você precisa viver uma vida correta, você precisa ter testemunho, você precisa, porque faz parte também do crescimento deles, que eles entendessem qual era o papel deles aqui na terra, até porque Jesus estava indo para o Pai, então a obra ela teria continuidade naqueles homens e mulheres que estariam junto com ele, que estariam fazendo a obra. E aí quando ele começa, algumas pessoas começam a se afastar dele. Quando ele começa a falar, algumas pessoas começam a se afastar. E a cada vez que ele ia para a Judéia, principalmente para as festas, os fariseus, os saduceus já começavam a persegui-lo e buscar ocasião para prendê-lo. Tanto é que tem um momento que ele fica fora ali da Judéia. Os irmãos dele falam assim: vamos voltar, vamos lá, porque vai ter a festa das cabanas lá e tal. E ele fala que não vai, mas no final ele decide ir, ele vai meio que escondido, mas no final da festa ele já estava falando lá nas sinagogas, e as pessoas começam a falar: olha, não é esse aí que os fariseus e os saduceus estão procurando? É esse homem aí, ele não está aqui falando abertamente. E Jesus não podia deixar de falar das coisas do Pai. Ele sabia qual era o ministério dele, e ele sabia também que ele estava se colocando em risco.
Mas o tempo vai passando, e aí ele começa a falar mais abertamente com os seus discípulos: olha, está chegando a hora que eu vou ser levado, e que eu vou ser morto. E aquilo causa grande angústia a ele, ao nosso mestre, ao nosso Senhor. Aquilo causa muita angústia dele. Aquilo causa angústia a ponto de o seu suor parecesse com sangue, é o que a palavra fala, sangrar pelos poros. E no momento dessa angústia, ele resolve ir para um lugar que ele ia com frequência. Ele não foi pela primeira vez, ele ia com frequência, e ele foi orar. Ele foi fazer algo que ele já fazia, foi orar. E na sua oração ele fala assim: Pai, isso que o Senhor está me pedindo talvez seja difícil demais para mim. Ali Jesus demonstra toda a sua humanidade. Nós falamos hoje na escola dominical, lá em cima estávamos conversando, né, sobre heresias e tal. Nós falamos sobre gnosticismo. Davi trouxe a escola dominical para os homens, falou sobre o gnosticismo, que foi um movimento, né, que buscava apresentar Jesus como não humano, como alguém que era um espírito evoluído, ou Deus, mas não era homem encarnado. E esse texto, Jesus mostra toda a sua humanidade. Jesus demonstra todo o seu lado humano. Senhor, talvez seja difícil demais, eu não sei se eu vou suportar. Tenho medo de chegar lá e não conseguir dar conta daquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. Mas contudo, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Queridos, essa é a compreensão de que Jesus, ele tinha a compreensão total de que ele era um homem, de que ele podia cansar e que talvez ele não conseguisse suportar, mas ele fazia parte de uma obra que era muito maior do que a vida dele. Jesus, quando fala isso, ele não fala querendo que a obra do Senhor não aconteça. Ele fala assim: Senhor, se tiver outra forma de acontecer, se tiver outra forma do Senhor fazer a sua vontade, se tiver outra forma desse negócio não acontecer, sem que precise Deus passar por isso, que aconteça. Mas se não for, se tiver que ser comigo mesmo, que seja feita a tua vontade. Eu lembro que eu já contei um testemunho para vocês aqui, que isso vale para nós também. Às vezes é só a gente. Se meu pastor estivesse aqui, ele ia falar lá, ele ia fazer isso. Mas tem hora que é a gente, querido, é a gente que está, é a gente que é chamado, é a gente que está ali. Se o Senhor quisesse que o seu pastor estivesse ali, ele tinha colocado o seu pastor lá, os seus, né, o pastor Daniel, o Wagner aqui também, mas é você que está. Eu me lembro de um testemunho que eu já contei para vocês aqui, eu não vou contar de novo, só vou focar nesse pedacinho. Teve uma vez que a minha mãe foi chamada, no prédio onde a gente morava, minha mãe foi chamada para ir para a casa de um homem que estava vendo coisas dentro da casa dele, vendo bichos, vendo animais, vendo espíritos dentro da casa dele. E aí bateram na porta da minha mãe, chamaram a minha mãe, e meu pai falou com ela assim: vai não, esse negócio, você sabe o que é, você sabe que isso não é coisa boa não. Você vai fazer o que lá? Deixa para outro. Aí minha mãe falou assim: tem outro. A crente aqui do prédio sou eu, todo mundo sabe que sou eu. Todo mundo sabe que eu sou crente. Como é que eu vou falar que eu não vou? Aí o que ela fez? Foi orar. Porque nós oramos, o versículo bíblico que nós lemos lá no início do culto dizia que o Senhor estava conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso refúgio. Aí ela foi para lá, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Era só ela, era ela que estava lá. Querido, se o Senhor tem te chamado para uma obra, Ele vai com você. Pode ser que aos teus olhos, assim como foi Jesus, pareça difícil demais, mas se o Senhor confirmar que essa é a vontade dEle, vai. Deus quando chama Gideão, Ele fala com Gideão: varão valoroso, homem forte e corajoso. Gideão escondido, malhando trigo,
num lugar super difícil, porque não era apropriado para preparar o trigo. Senhor, está de brincadeira? Eu sou pequenininho, estou aqui escondido, você vai me chamar de homem forte, homem valoroso. O Senhor sabe o que nós somos com Ele. O Senhor sabe quando nós aceitamos o que nós somos, quando nós aceitamos o chamado dEle, querido, querida. Se o Senhor tem te chamado para uma obra, querido, eu tenho certeza que Ele tem te chamado, ainda que seja para orar, para apoiar o ministério de intercessão e oração, para apoiar o ministério de ação social, para apoiar qualquer ministério aqui da igreja. O Senhor é quem vai diante de você. E pode ser que tenha um momento que não tenha outro para ir, nem junto. Aí o Senhor vai com você, como Ele sempre vai. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. Mas o fato é que Jesus, mostrando toda a sua humanidade, Ele ali ficou cheio de angústia, como nós às vezes ficamos. O episódio de Jesus, queridos, orando lá no jardim do Getsemane, ele, além de relatar um dos momentos mais angustiantes de Jesus, ele nos ensina sobre a sua vida de oração. No versículo 39, fala que Jesus estava acostumado a estar naquele lugar. Olha o versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. A oração de Jesus não era uma oração só de quando ele estava angustiado. Tem os dois lados, né? Eu falei do primeiro lado, que às vezes a gente está tão angustiado que a gente nem quer nem orar, nem falar com Deus. E às vezes, queridos, outra coisa também, às vezes quando a gente erra, a gente não quer nem falar com Deus, a gente fica com vergonha. Já ficaram com vergonha de orar ao Senhor? Eu já tive vergonha de orar. Posso nem orar. Pedi ontem. Falei ontem que eu não fazia mais isso, vi de novo. Posso nem orar mais. Queridos, o Senhor sempre quer que a gente esteja do lado dele. É como um pai que o filho erra, e assim, o pai tem toda a condição de abraçar e de ajudar a resolver a questão, mas o filho escolhe estar sozinho e tentar resolver por ele mesmo. Então tem muitos momentos que nós não queremos nem orar, mas Jesus, ele tinha por hábito orar, e não era algo só de quando ele estava angustiado, não. Era algo que o tempo todo, muitas vezes, ele ia orar. O versículo 39 nos diz isso. Outras características que nós podemos identificar sobre Jesus e a oração no texto bíblico é que ele orava de joelhos. Versículo 41b. Ele se ajoelhou mostrando a sua humildade e submissão ao Pai. Queridos, eu quero te incentivar a demonstrar submissão a Deus. Muitas vezes nós oramos como se estivéssemos dando ordens a Deus também, porque o Senhor tem que fazer isso, porque o Senhor tem que fazer aquilo. Queridos, a oração que Jesus nos ensina neste momento é uma oração de total humildade ao Senhor. Prestem atenção, é uma oração de quem está nessa vida para fazer a vontade dele, e não de quem está nessa vida para ser servido por ele. Entenderam o que eu falei? A postura de Jesus não é uma postura de quem está aqui para ser servido, mas é uma postura de quem veio para ser servo. Sabe, e o chamado para nós nunca foi para que nós fôssemos servidos. Se tem alguém falando com vocês, seja pelas pregações que nós ouvimos na internet, ou pela pregação que escuta na televisão, de que o Senhor, que venha, que o Senhor vai te servir, usando uma palavrinha que nós usamos lá hoje, anátema, é maldição, não é evangelho, é heresia. O chamado do Senhor, por mais que ele seja bom, ótimo, maravilhoso, não é: venha que eu te servirei. É: aceita o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. O servo não pode ser maior do que o seu Senhor. O servo não dá ordens ao seu Senhor. Essa é uma lógica invertida. Jesus era servo. Jesus era servo.
E o nosso chamado é para sermos servos. E servo é servo. Servo não faz assim. Ah, mas eu já estou trabalhando com o Senhor há tanto tempo, o Senhor nunca me deu o carro que eu queria. Isso não é servo. Servo não tem expectativa de ganhar carro, isso é assalariado. Assalariado que é assim. Não, eu trabalho pelo meu salário, eu trabalho pelo meu carro. E o que a palavra do Senhor nos fala sobre assalariado? Quando ela fala do pastoreio, ela fala assim: não, o pastor não é assalariado. O pastor faz porque ele ama. Ele não faz porque recebe. Porque aquele que é assalariado e toma conta das ovelhas, ele não está comprometido com as ovelhas, ele está comprometido com o salário. Não estou fazendo campanha aqui de que o pastor não tem que receber, não é nada disso não, tá? Eu estou falando de onde está o nosso foco. Aonde está o nosso foco? Se o teu foco está, eu faço para receber algo, o dia que aparecer o lobo ou o urso, o que você vai fazer? O pastor da ovelha vai fazer? Não tenho nada com isso, estou aqui só pelo salário, eu vou é correr. Davi era filho. Davi é o exemplo de um pastor que era filho. Se é um assalariado que estava cuidando das ovelhas de Jessé, quando o urso aparecesse, quando o leão aparecesse, era provável que ele corresse. Mas Davi não era assalariado. Davi era filho, comprometido. E aí quando o urso aparece, ou quando o leão aparece, Davi pega as suas armas, que ele tinha de armamento ali naquele momento, uma funda, algo assim, e ele vai enfrentar o leão e o urso, porque ele sabe que ele era filho, ele estava cuidando da sua herança. Ele estava cuidando da sua herança. Entenderam isso? Nós somos servos quando aceitamos a Cristo. Mas o Senhor já não nos chama mais de servos, Ele nos chama de filhos. Porque aos servos não é dado conhecer os segredos do seu Senhor, mas aos filhos é dado todo o conhecimento. Só a Bíblia, queridos, que vocês estão ouvindo aqui. É só o texto para mim. O filho, ele age como servo, porque ele tem amor pelo seu Senhor, e ele sabe que tudo que ele está cuidando é sua herança. Jesus orava de joelho. Jesus disse assim: não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele apresenta a Deus o seu desejo de não ir para a cruz, mas ele se submete à vontade do Pai. Então, se eu não sou assalariado, se eu sou servo, eu não peço nada, eu só peço assim: faça então a sua vontade. Se eu estou doente, eu não peço cura, faça a sua vontade. Não, queridos, não é isso que a oração de Jesus nos ensina. A oração de Jesus ensina que Ele coloca o que Ele quer. Senhor, eu gostaria disso. Senhor, eu gostaria daquilo. Senhor, eu gostaria de morar numa casa maior. Minha casa só tem 2 quartos, eu tenho 3 filhos. Queria morar numa casa maior. E não tem problema nisso, gente. Senhor, eu sempre sonhei em ter uma obra no meu quintal. Horta. Sempre sonhei em ter uma horta. Sempre sonhei em ter uma horta no meu quintal. Não tem problema nisso, gente. Eu já contei um testemunho aqui para vocês. Não sei se isso eu já contei para vocês. Esse é o testemunho que eu mais contei na minha vida toda. Não sei se eu já contei para vocês. Quando eu era mais novo, eu era apaixonado por cavalos. Toda a minha família tinha propriedade rural. Todo mundo na minha família tinha propriedade. O meu pai era mais urbano, e eu acho que ele tinha uma visão para os filhos dele um pouquinho diferente do rural. Ele vendeu as partes dele do rural e foi comprando propriedade na cidade.
Mas eu era apaixonado, eu fiz técnica em agropecuária e eu vivia indo para a casa dos meus tios para andar a cavalo, para fazer as coisas. Quando eu fui ficando mais velho, já não, o tamanho do Benício, eu mais novo, eu pedi a minha mãe para botar um cavalo na garagem. Ela falou assim: como é que pode? Você vai ter um cavalo na garagem? Aqui não tem como, meu filho. Eu gostava muito, eu sempre gostei muito. Aí um dia, quando eu me casei com a Patrícia, quando nós nos casamos, nossa condição de vida era muito diferente, né? A Patrícia só estudava, eu trabalhava, mas no início da vida profissional, né? E aí eu sonhava em ter. Aí um dia eu aprendi que tinha que escrever lá as coisas que nós tínhamos sonhos. Aí eu escrevi: eu tenho um sonho, eu quero ter um dia ter uma propriedade para criar cavalo, tal. E eu queria ter um carro, fosse uma caminhonete, porque para puxar o trailer dos cavalos tinha que comprar a caminhonete e tal. Não é porque eu gosto de carro grande, não, é porque para puxar o trailer tem que ser um carro grande, para levar o cavalo na competição e tal. Aí o outro era chapéu, eu sempre gostava de chapéu, porque ter chapéu. Tinha o carro, o chapéu e a propriedade. Uma das primeiras viagens que eu e a Patrícia fizemos depois de casar foi para Paraty, né? Nós fizemos a de lua de mel, que nós ganhamos, e depois nós fizemos uma viagem para Paraty, que era assim, a gente mesmo fez logo em seguida que se casou e tal. Chegou lá em Paraty, tinha uma loja, sim. Aí eu entrei na loja, tinha um chapéu. Eu falei assim: senhor, eu vou comprar um chapéu. Vai faltar o carro e a propriedade. O chapéu eu já consigo comprar. Os cavalos, a propriedade, os cavalos. Mas o chapéu eu já estou vendo. O chapéu eu já estou vendo. O chapéu já está na minha condição. O Senhor já está me dando. Eu comprei o chapéu. O Senhor foi me dando depois condição de ter todas essas coisas, queridos. O Senhor, eu creio assim, o Senhor entendeu que isso não atrapalhava a minha comunhão com Ele, que não ia atrapalhar a minha caminhada com Ele. E eu acho que eu fui experimentando disso do Senhor. E eu estou dizendo para vocês que não está errado você pedir aquilo que você quer. Só que isso precisa ser submetido à vontade do Senhor. Se você tem um sonho, sonha, coloca diante de Deus. E se for, eu gosto dessas coisas, escreve, vai vendo os passos se cumprindo para chegar até onde você quer, porque isso é maravilhoso, isso é um testemunho que você tem depois assim, muito firme no seu coração. Depois eu posso contar para vocês as histórias de como as coisas foram acontecendo, de como tudo aconteceu, como Deus foi dando cada uma dessas coisas. Eu posso contar muito isso para vocês depois, como Deus é maravilhoso, porque eu ia escrevendo, eu ia vendo como as coisas iam acontecendo. Caramba, eu estava aqui, agora olha, já cheguei aqui, agora eu estou vivendo isso, agora estou vivendo. Eu ia vendo. E você pode fazer isso. Você pode. Só que Deus não é nosso servo. E nem esse é o propósito da nossa vida. E nem esse é o propósito da nossa vida. Mas nós temos que ter esse coração de servo. Para onde vai, Senhor? Para onde vai, Senhor? Onde vai ser, Senhor? O que vai ser agora, Senhor? Qual é o tempo agora, Senhor? É a oração de Jesus. E eu, de forma alguma, comparando isso que a gente falou aqui, que eu fiz com Jesus, não, porque Jesus vai morrer na cruz. É outro momento, é outra coisa, é outro nível, né? Mas o fato, queridos, que nós somos chamados a sermos servos do Senhor. E Ele nos escolheu tratar como filhos. Ele nos fez filhos. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Jesus se apresenta a Deus o seu desejo de não ir para a cruz, mas ele se submete à soberania do Pai. Não sei se eu posso dizer que ele apresentou o desejo de não ir para a cruz. Ele queria que a obra fosse feita, mas pudesse ser feita de outra forma. Ainda continuando no versículo 43, o Senhor não deu a Jesus o que ele pediu. O Senhor não afastou de Jesus a cruz. Mas o que o Senhor fez?
enviou um anjo para consolá-lo. Queridos, às vezes a situação não vai correr do jeito que você gostaria. Pode ser que Deus fale assim: para você não é legal nem o chapéu, nem o carro, nem o cavalo. Mas Ele vai enviar o anjo. Ele vai te mostrar outro caminho. Aquilo que era um desejo muito ardente no seu coração vai deixar de ser. Aquilo que você tinha como principal, como mais importante da sua vida, vai deixar de ser. Ele vai te mostrar algo que é ainda mais elevado, que é ainda mais excelente. Ele vai te mostrar algo que é ainda mais importante. Ele vai te consolar, querido. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã, que Ele faz isso? Porque um coração frustrado também tem muita dificuldade de louvar a Deus. Um coração frustrado, cansado, sobrecarregado, tem muita dificuldade de estar na presença do Senhor. E o diabo faz isso. No tempo em que nós não estamos com o Senhor, ele tenta trazer frustração, amarra, tristeza, para que você não consiga depois se entregar ao Senhor. Querido e querida, nós estamos falando sobre oração. Se entregue ao Senhor em oração e permita ao Senhor que tire de vocês todas as tristezas, todas as amarguras, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei o que é, eu gostaria, Senhor, de ter tal coisa, mas, Senhor, se o Senhor não me der tal coisa, envia, Senhor, o seu anjo para que ele me console, para que eu entenda, Senhor, o que é melhor, para que eu entenda o que é melhor. Já desse eu li um texto falando sobre uma parábola, né? Sobre duas crianças no ventre da mãe, 2 gêmeos, e eles falavam assim: você acredita em vida após o ventre? E o outro falava assim: claro que não, isso aqui dura aqui, é só aqui, acaba aqui, tá? Ele falou assim: não, eu acho que tem que ter alguma coisa além daqui, nós não estamos aqui para nada, tem que ter alguma coisa, nós estamos sendo preparados para alguma coisa. E o outro falava: não, é só isso aqui mesmo, tá maluco? Aí o que ele queria? Ele queria fazer uma cabana, vamos fazer o seguinte, vamos passar um negócio aqui, botar uma luz, fazer uma coisa, porque ele só enxergava, um deles só enxergava o ventre. O outro não, o outro enxergava: eu acho que eu vou andar em cima das minhas 2 pernas, eu acho que eu vou comer pela boca. O outro enxergava algo muito além, ele se enxergava fora do ventre. Queridos, nós somos aquele que está no ventre, mas que acredita na vida após o ventre. É legal a história que ele fala, é legal porque é longo, né? E ele falava assim: mas como assim? Se tivesse uma mãe, se existisse uma mãe, nós a veríamos, e nós não podemos vê-la. Vai ver, está lá na barriga. É muito interessante o texto, bem legal. Mas o fato, queridos, que nós não esperamos em Deus somente nesta vida. Nós não esperamos em Deus somente nesta vida. E se o Senhor, de repente, não nos der aquilo que a gente sonha nessa vida, primeiro, você pode orar pelo que você quer. Segundo, se Ele não te der, Senhor, envia o anjo para me consolar. Porque eu também não quero viver, Senhor, com essa frustração. Porque essa frustração me impede de te louvar. Tira essa frustração de mim. Que seja esse o motivo de oração. Outro ponto, queridos, que é no versículo 44, posto em agonia, ele orava ainda mais intensamente. Esse é autoexplicativo, não preciso nem falar sobre isso, né? Ainda que angustiado, ele não parou de orar, pelo contrário, ele o fazia mais intensamente. E aí é uma sugestão, queridos: na medida em que a tua dor dói, intensifica a sua oração. Se a dor ficou mais intensa, intensifica a sua oração, porque uma das 2 coisas vai acontecer: ou o Senhor vai te dar o que você está pedindo, ou Ele vai te consolar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Levantando-se da oração,
Olha que legal isso aqui. Olha que legal essa parte. Já no versículo 45. Levantando-se da oração, ele foi ter com os discípulos. Estou em oração. Estou aqui vivendo meu período de oração e tal. E se isola do mundo. O Senhor não tem isso para você não, queridos. Enquanto nós estamos orando, nós temos que caminhar junto com os nossos irmãos que estão à nossa volta. A nossa oração precisa nos aproximar de Deus, e ela nos aproximando de Deus, ela também deve nos aproximar uns dos outros. O anjo que o Senhor vai mandar para te consolar pode ser o teu irmão, pode ser a tua irmã. Não fique sozinho. Conta com a tua igreja, conta com os teus pastores, conta com os teus irmãos, em nome de Jesus. Jesus, após orar, ele foi ter com os seus discípulos, e ele queria que os seus discípulos estivessem com ele. Vocês não podem orar comigo? Eu estou no meu momento de angústia, eu preciso de vocês orando comigo. Levantou-se da oração e foi ter com os discípulos. Jesus encerrou o seu tempo de oração e voltou-se para os seus discípulos. Não se manteve isolado. A oração te aproxima de Deus e, consequentemente, também precisa te aproximar dos seus irmãos. Por fim, Jesus ele apresenta a oração como um recurso para que os discípulos não caiam em tentação. Por 2 vezes ele fala isso no texto. Orem para que vocês não caiam em tentação. Pode ser que depois que eu morrer, vocês caiam em tentação. Não era ele o Cristo. Vou sair, vou procurar outro caminho. Orem para que vocês não caiam em tentação. Em nome de Jesus. John Wesley, ele afirmou que a oração é certamente o grande meio de nos achegarmos mais perto de Deus. A oração é certamente o grande meio de nos achegarmos mais perto de Deus. Todos os outros meios da graça lá são úteis a nós, desde que sejam usados juntos ou nos prepararem para a oração. Mas eu jejuo, mas eu dou as minhas esmolas, faço isso, faço aquilo. A oração, todas essas coisas são boas, mas elas precisam te preparar ou te aproximar da oração. Se ela não te leva à oração, é o que João Wesley está falando aqui, isso tem pouca valia. Compreendeu, queridos, aquilo que nós falamos nesta manhã? Você precisa orar. Nós precisamos orar. E Deus é maravilhoso. Nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que nos recebe, um Deus que nos acolhe, um Deus que mesmo quando nós pedimos algo que não está muito dentro da vontade dele, e ele não vai fazer, ele nos envia um anjo para nos consolar. É desse Deus que nós estamos falando. Não deixe de orar, queridos. Não deixe de levar para o Senhor aquilo que aflige o seu coração. Você não precisa ficar passando por isso sozinho. Não precisa. Não precisa. Você tem um Deus disposto a te ouvir. Ele não deixou Jesus passar sozinho ali. Amém? Está de pé? Então vamos fazer o quê? Orar, né? Nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco em nome de Jesus, que Ele complemente essas palavras em nosso coração e que Ele nos ensine a viver uma vida de oração em comunhão com Ele, em nome de Jesus. Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Daniel, que está conduzindo o ministério de oração dessa igreja, nos eventos de quinta-feira pela manhã. Isso é uma alegria ter um ministério que nós sabemos que intercede pela igreja, que ora. Isso é uma alegria, né? Muito obrigado, pastor Daniel. Vamos fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Deus amado, nós queremos te pedir nesta manhã que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue nos mostrando, Pai, o que é viver contigo,
Senhor, e nós queremos, ó Pai, aprender mais de Ti. Senhor, e ensina-nos, ó Pai, a orar, a como falar contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, o desejo de orar cada vez mais. Dá-nos, ó Deus, o desejo, ó Pai, de estarmos sempre na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Permita-nos, ó Deus, entender o Teu amor por nós, porque entendendo o Teu amor por nós, certamente nós chamaremos mais e mais. Senhor, que maravilhoso é estar na Tua presença. Fala conosco, Deus. Enche-nos com Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero Te orar pela Tua igreja, pedindo que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa que está aqui, ó Deus, neste lugar. Senhor, aqueles que têm sonhos, ó Deus, que ainda não se concretizaram, ó Pai, Senhor, que o Senhor possa tratar isso no coração deles, ó Deus. Senhor, que esses sonhos não venham de forma nenhuma a se tornarem frustrações, ó Deus. Então, ó Deus, nessa noite nós Te pedimos, ó Pai, que, Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor realize os sonhos da Tua igreja, que o Senhor realize os sonhos de cada um daqueles que estão aqui neste lugar. Senhor, e se não for da Tua vontade, nós Te pedimos que o Senhor tire esses sonhos do coração deles, e que o Senhor coloque coisas mais importantes, e que o Senhor dê a eles, ó Pai, um direcionamento, ó Pai, mas de forma, ó Pai, que eles se alegrem, ó Deus, na Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a obra do diabo, tudo que o inimigo tenta colocar, ó Pai, para tirar, ó Pai, o sono dos Teus servos, para tirar a alegria dos Teus servos, para causar mágoa, para causar tristeza. Nós repreendemos em nome de Jesus. Deus amado, e vai tratando, ó Pai, cada vida, ó Pai, com aquilo, ó Deus, que nós, Senhor, muitas vezes, ó Deus, o diabo criou amarras em nós por aquilo que nós vivemos no passado, ó Deus, amarras que deixaram sequelas, ó Deus. Senhor, e nós Te pedimos perdão pelo nosso tempo do passado, pelo tempo que nós não Te conhecíamos. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas dificuldades, Pai, e em nome de Jesus, vai desfazendo, ó Pai, tudo que o inimigo fez, ó Deus, que prende o Teu povo ao passado, que prende o Teu povo à tristeza, que prende o Teu povo à angústia. Liberta-nos, Senhor, liberta a Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, nos permite nos perdoarmos também, ó Deus, e seja o Senhor conosco sempre, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido e querida. Vamos orar então para aquelas que estiveram enfermos durante a semana. Você não precisa vir aqui na frente para a gente não expor, mas eu quero te convidar a orar. Pastor Daniel, você pode orar para aquelas pessoas que estiveram enfermas, e nós vamos orar também para que o Senhor cuide do seu povo, nos proteja, nos livre de todo mal, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Pastor Daniel, até a cunhada dele também, né, pastor? Eu, nos últimos anos, aprendi a orar pedindo a cura. Amém. Porque se o Senhor quiser fazer de outra maneira, é com Ele, não é comigo. Isso. Até porque quem cura é Ele, não sou eu. Aleluia. Eu apenas peço aquilo que Ele manda fazer, ou faço aquilo que Ele mandou fazer, ó, curar enfermos, expulsar demônios. O mais é com Ele. Então vamos orar. Deus de autoridade, Deus de poder. Várias situações de enfermidade, só Deus, chegaram ao nosso conhecimento essa semana, inclusive na minha própria família. Até ontem, Senhor, a minha cunhada estava ainda com as pernas inchadas devido à trombose. E o Senhor não permitiu que a trombose chegasse até o coração, porque ela viria a óbito. É o que acontece. E nesse momento, a tua igreja junto comigo está orando para que o milagre aconteça, as pernas delas se desenchem totalmente, e para que ela e toda a família te glorifiquem. E aqueles que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador, possam te confessar como Senhor e Salvador. Pai, outras situações que chegaram, Deus, aqui à nossa igreja, pedidos a Deus de cura, Pai, ó Senhor, nesse momento, nessa hora, é a hora que nós unimos a nossa fé pedindo a tua cura. Aleluia. Ó Senhor, é o Senhor que mandou que nós pedíssemos. Nós não estamos aqui inventando nada, mas foi o Senhor mesmo que mandou que nós pedíssemos, e a tua palavra promete sobre afastar do nosso meio
as enfermidades. Então nós pedimos, cura, Senhor, do teu povo, cura, Senhor, as situações que chegaram aqui, pedidos, traz a cura, Senhor. Nós pedimos agora, Senhor Jesus, a tua cura divina, a cura em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Tá bom. Eu quero que vocês estendam as suas mãos para cá, nós vamos receber a benção. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo, além do coral? Nós temos o coral, a nossa saída do coral na quinta-feira, está sendo bênção. Convide alguém para participar conosco na Páscoa. Vai ser lindo, queridos. Nós vamos fazer um culto lindo em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua família, sobre a tua casa, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dá um abraço em 2 ou 3.